Hoje eu vou fazer uma questão que envolve artes, que é um pouquinho complicada e quero te explicar uma coisa específica sobre o tipo de questão que eu vou mostrar no Enem e como que esse tipo de questão tu vai encontrar, como que isso afeta o teu estudo e o que que a gente tem que ter de fato de preocupação com esse tipo de questão. Olá, olá, que é o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe Pereira, estou aqui no canal dele, para fazer uma questão e passar uma coisa que eu e Felipe a gente chegou a essa conclusão, que também não é nada assim super mirabolante, né? Mas é uma questão de método, de estudo, de compreensão da prova. E eu queria pegar esta questão aqui, a questão 14 da prova amarela do Enem 2018, segunda aplicação, para explicar uma coisa que é importante para quando a gente está estudando para uma prova tipo a do Enem, que é uma prova de concurso, que é uma prova muito ampla, é uma prova que tem muitas questões, é uma prova, acima de tudo, complexa, tá? E eu estou falando aqui especificamente da prova de linguagens nos aspectos que eu vou colocar agora. Então, primeiro vamos fazer a questão e depois eu comento ela, porque eu acho que o comentário que eu vou fazer aqui pode ser bem importante para ti, para os teus estudos, quando tu encara uma questão tipo essa. Temos aqui esta questão, digamos assim, de artes, né? Questão de linguagens, usando uma obra de arte, tá? Tatatã, aqui temos a imagem e vamos para o enunciado. Os azulejos, das fachadas do Centro Histórico de São Luís do Maranhão integram o patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco. A técnica artística utilizada para a produção desses revestimentos vem da onde? Ó, diminui um pouquinho aqui, imagem alternativas, né? Um pouquinho mais aqui, não precisa diminuir tanto. A imagem e as alternativas estão aqui, tá? Recomendo que tu dê uma rápida um pause aí para caso tu ainda não tenha feito essa questão. Vamos ver, uma olhadinha nas alternativas, que eu já vou falar qual é o gabarito. Se tu quiser mais um tempo, pausa. A técnica artística utilizada para a produção desses revestimentos, desses azulejos, advém do quê? Advém de, alternativa A, confluências de diferentes saberes do Oriente Médio e da Europa, tá? O que seria o saber do Oriente Médio? Essas pinturas com padrões geométricos baseados em formas, perdão, com padrões regulares baseados em formas geométricas, aqui provavelmente em um quadrado ou um quadrilátero, que se repetem, né, e se entrelaçam, conhecidas como arabescos, né, a arte dos árabes. É uma coisa que tem a ver com a arte deles. Eu não quero entrar muito na minúcia técnica do que é um arabesco, mas que fique claro que o saber do Oriente Médio que está sendo colocado aqui são os padrões geométricos conhecidos tradicionalmente como arabescos, tá? E da Europa é a questão dos azulejos, né? Os azulejos portugueses, uma marca, né? Nem todo o azulejo português é feito com padrão geométrico, com arabesco. Pode até ser, afinal, os árabes passaram muito tempo na Península Ibérica, 1000 anos praticamente, tá? E influenciaram um monte de coisa. Mas basicamente é isso que a questão está pedindo para a gente, que a gente reconheça que o azulejo é português e que o arabesco, que esse padrão geométrico é do Oriente Médio. Não precisa do nome arabesco, mas essa arte aqui com padrões geométricos é do Oriente Médio. Vou dar uma olhada nas outras alternativas, tá? Mas se bem que assim, uma coisa que eu ando sempre dizendo é que no momento que a gente sabe qual é o gabarito da questão, a gente não pode olhar as outras alternativas sem ter em vista o que é o correto, entendeu? Então, aqui, adequações para o aproveitamento da mão de obra local. Não, aqui basicamente a resposta é relativa às influências, não tem nada a ver com mão de obra isso aqui, né? Inovações decorrentes da Revolução Industrial. Não tem a data aqui, mas azulejo não é uma coisa da Revolução Industrial, né? Não é uma coisa exclusiva da Revolução Industrial como outras coisas, como, sei lá, telecomunicações, por exemplo. Influência das culturas francesa e holandesa. Olha como é parecido. Coloca duas culturas, dois focos, ou melhor, duas fontes de saber diferentes, mas tá errado. Descoberta de recursos naturais da colônia. Também não tem nenhuma menção a que tipo de material era usado aqui para a gente relacionar isso com recursos naturais, tá? Bom, agora vem a parte importante. Esta questão, ela cobra que tu saiba que esses padrões geométricos vêm do Oriente Médio? Não dá para dizer que não, tá? Beleza, constatamos isso. Agora, a mensagem que eu vou te passar e eu vou te dizer por quê é: tu não
tem que estudar manifestações artísticas do Oriente Médio. Tu não tem que estudar a história da arte, o Trecento, o Quattrocento, o Cinquecento, o Barroco, o Neoclássico. Não, calma lá, calma lá. Eu vou te dizer com toda certeza que essa questão ela é um exagero. Ela chega a ser fora do padrão no sentido de que ela é resolvida com uma informação prévia e não com algo que o aluno pode desenvolver a sua habilidade construída previamente em um texto, tá? Eu vou dar um exemplo disso usando a própria matriz de referência, que é o que prevê o que cai no Enem. E não diz estudar a manifestação de arte dos árabes. Não, isso não está previsto lá, tá? Eu quero me focar em primeiro lugar aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar uma habilidade aleatória aqui. A habilidade 1, identificar diferentes linguagens e recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Sabendo quais são as questões dessa habilidade, são as questões que a gente olha um texto e tem que identificar o gênero textual. Se tu já assistiu minhas correções aqui, tu vai ver que em várias questões desse tipo, eu alerto que às vezes é difícil, né? Exemplo, a gente às vezes tem um texto que fala sobre um livro, um texto que fala sobre um filme, tá? Que é uma resenha, que é um texto sobre outro texto. Se tu sabe que a resenha é um texto sobre outro texto, né? E que a maneira como ele se refere, como ele é escrito, caracteriza que ele é um gênero que fala sobre outro texto, caracteriza esse sistema de comunicação que a gente chama do gênero resenha, tu não vai marcar algo que fala sobre o conteúdo do texto que ele está falando, mas sim sobre o texto ser uma resenha, tá? O que eu estou querendo dizer? Existe um saber prévio operacional, que é a habilidade, que tem que ser desenvolvido e que nós desenvolvemos na nossa plataforma Linguagens IHM, que tu encontra o link aqui, e claro, gratuitamente aqui no YouTube, como eu estou fazendo agora. É claro, num vídeo curto, não tem como eu passar por todas as habilidades. Por isso que a gente tem um curso para falar sobre todas elas, tá? Mas agora voltando aqui para a competência 4, que é a competência que envolve as questões de arte. Ah, então todas as questões que têm obra de arte vão estar nessa competência e vão ser de uma dessas três habilidades? Exatamente. No caso, essa questão é da habilidade 14. Olha como é coerente com a habilidade. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Já vou fazer um comentário sobre isso, tá? De por que saber habilidade poderia ter ajudado, que é uma lembrança que me veio agora de um relato de um aluno, tá? Essa competência, ela vai nos cobrar, eu vou pegar só 2 pontos dela. A arte como saber cultural e estético. Arte como saber estético é tu poder olhar isso aqui e falar aqui que tem formas geométricas, falar que é uma composição que se repete, que tem regularidade, né, que é abstrata e não figurativa. Isso é um saber estético. São coisas inerentes a qualquer obra de arte. Agora, saber a origem das coisas já cai mais no saber cultural, né? Por exemplo, uma coisa é tu ver a Santa Ceia, outra coisa é tu saber onde é que estava o Leonardo da Vinci quando fez, quem é que pagou ele, para que aquilo foi feito, né? O Abapuru, por exemplo. O Abapuru, tu vai olhar para a imagem do Abapuru e, pô, é uma imagem simples, é uma imagem que tem uma figura deformada, e daí deformada sem crítica nenhuma, né? Literalmente tem um pé muito gigante, uma cabeça muito pequena. Isso é o saber estético, é um saber mais perceptivo. O saber cultural, bom, aí tu tem que relacionar aquilo com Semana de Arte Moderna, com o modernismo no Brasil, com alguma coisa das vanguardas europeias, tá? Só que normalmente quando cobra isso, quando cobra algum saber cultural, é algo mais próximo disso, do nosso modernismo, do que tradicionalmente a gente vê, de coisas mais sedimentadas no conhecimento do ensino médio brasileiro. Essa questão aqui é uma questão que ela cobra uma coisa relativa ao Oriente Médio que a maioria dos alunos não vai ter alcance. Essa questão é difícil. E se tu não viu o último vídeo que tá aqui, tu tá vendo esse agora, vai no vídeo anterior que fala sobre uma questão fácil. Essa questão tu não tem que te preocupar. Esquece a coisa de cobrar uma coisa muito específica, que é o arabesco, que é a arte do Oriente Médio. Essa questão, com certeza, ela vai ser errada por muita gente. E se ela vai ser errada por muita gente, ela não vai contribuir muito, perdão, ela não vai contribuir muito para tua nota. Então não te preocupa. A nossa atitude como aluno de ensino tradicional é, bah, agora eu vou sair estudando todas as manifestações artísticas do Oriente Médio. E tá errado. E tem gente que diz que é isso.
Tem um professor que vai pegar essa questão e depois vai te dar uma aula sobre arte árabe. Sabe quantas outras caíram de arte árabe no Enem? Eu não vou te dizer, eu vou dizer, pergunta para esse teu professor aí se tu conhece, se algum desses já apareceu para ti. É uma coisa que não aponta esse tipo de irregularidade, tá? É uma das únicas que eu me lembro. Qual é o relato que eu tenho de um aluno? Como que ele conseguiu resolver essa questão? Vários grupos sociais e étnicos. Ele viu que era uma questão da habilidade 14, ele conhecia a habilidade 14, e ele olhou para a alternativa A e para a alternativa D e pensou, bah, francês e holandês está muito próximo, né? Eu vou na A e acertou, tá? Então, assim, é muito importante a gente conhecer a prova, não necessariamente para a gente acertar as questões mais difíceis, porque as questões mais difíceis são a nossa última prioridade. Quando é que tu vai te preocupar com essa questão aqui? E com questões praticamente impossíveis. Quando tu estiver acertando mais que 40. Que daí tu vai ficar entre essas quatro e tu vai conseguir fazer 41, 42, 43 e, quiçá, gabaritar. Coisa que pouquíssimas pessoas fazem, né? De milhões, uma gabaritar é uma coisa realmente muito, muito, muito rara, tá? Então, é o seguinte, espero que eu tenha te passado informações relevantes para melhorar o teu estudo e a maneira como tu encara a prova e para que tu não perca tempo estudando coisas que eu tô te dizendo, te afirmando que são desnecessárias, beleza? Se isso foi útil para ti, dá o like, te inscreve no canal que tem muito mais informação, manda esse vídeo para quem tu acha que as informações que estão aqui podem ser pertinentes, assiste o vídeo anterior, caso tu não tenha visto, para comparar uma questão difícil com uma fácil e como que tem uma relação entre as duas, porque afinal tu vai fazer uma prova só. Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado pela atenção e, claro, não deixa de conhecer a nossa plataforma aqui, como eu falei, a gente trabalha cada uma das habilidades separadinho, no devido tempo. Até o próximo vídeo.